Bom dia, estamos começando mais um programa Questões e nessa quinta-feira um programa especial, pois nós vamos fazer uma homenagem ao grande educador, pensador, ao eterno professor, Frei Bernardino Lers. E estou aqui especialmente com a presença do Frei Leonardo, que vai nos conversar um pouquinho com a gente, né, trazendo aí as últimas mensagens do Frei Bernardino. E antes da gente poder conversar, nós vamos conferir um pouco do programa Questões, que abordou a vida do Frei Bernardino no ano bernardiniano, que foi o ano passado. Bom dia, começa agora mais um programa Questões, hoje tratando do ano bernardiniano, uma proposta desenvolvida, capitaneada aqui pelo Centro de Memória da FUNED, que tem o objetivo de discutir e levantar aí uma série de discussões a respeito da vida e obra de Frei Bernardino Lers. Quem é esse personagem? Quem é Bernardino Lers? Ele vem da Holanda, país onde nasceu, e chegou aqui no Brasil em 1951, onde ele foi para a região de Salinas. Ali ele ficou 1 ano, mas veio imediatamente para Divinópolis, porque a ordem franciscana lá na Holanda, o designou para uma finalidade, que era a de ser professor do curso de teologia. Ele tem uma presença na cidade de Divinópolis que é hoje reconhecida no meio acadêmico, que é reconhecida por todas aquelas pessoas que passaram aí por um processo de coordenação e gestão, né, do ensino nas décadas de 70 e 80. O meu nome completo, Frei Bernardino Lers, com 2 E, Lers. Mas não precisa se preocupar, Frei Bernardino, basta eu saber que você quer falar comigo. Pode usar qualquer nome, não importa não. Mas aqui o povo me conhece como Frei Bernardino. O Frei Bernardino, ele participou junto com outras pessoas de um grupo que organizou, que pensou a fundação da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. Ela foi criada em 1964 e depois se transformou no INESP. E hoje nós temos, além do INESP, outros institutos, né? Atuou conosco durante todos esses anos, tem relativamente pouco tempo que ele aposentou. Trabalhava principalmente com a disciplina de ética, que é o campo de estudo do Frei Bernardino, justamente porque é sobre a teologia moral, né, o tema no qual ele mais se especializou. Além disso, ele trabalhou também como professor noutros espaços universitários, como o Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte, né? E tem uma série de obras publicadas sobre essa questão da ética, que é fruto do trabalho, do envolvimento dele com o trabalho superior. E aí a referência bibliográfica produzida pelo Frei Bernardino nesse campo, ela é muito extensa. Ele tem também a formação de psicólogo, psicologia social, ele fez esse curso também. E aqui ele trabalhou com a teologia moral, né, Batistina? E aqui no INESP, como professor dentro da área de sociologia, né, ele foi meu professor no curso de Ciências da Religião. Sociologia da religião. Várias das lideranças hoje em Divinópolis, certamente, tiveram a sua visão de mundo muito influenciada de forma altamente positiva pelo Frei Bernardino. A atividade principal do Frei Bernardino foi certamente a atividade da teologia moral. Ele, um grande investigador, um grande pesquisador, fez a renovação da teologia moral no Brasil. Então ele prestou e presta excelente serviço
nessa área que a gente pode chamar de educação, né? Desde os tempos onde ele estava trabalhando ainda na faculdade, e com os livros dele, os ensaios dele sobre moral, que é a contribuição dele sobre problemas assim candentes que a gente vive, de ordem moral. Ele também, o Frei Bernardino, eu vejo ele assim como uma pessoa de gabinete, pessoa de estudos e de oração também. Eu fui aluna dele e vejo o Frei Bernardino como o intelectual. Muito embora ele nunca abandonou a questão pastoral também, não é? Religiosa, celebrando, atendendo pessoas e tudo mais. A produção intelectual de Frei Bernardino ela é muito vasta. Ele escreveu sobre temas variados, ele deu, né, uma contribuição enorme para, em relação à teologia, ele tem textos, né, de teologia, mas, por outro lado, uma grande contribuição dele é no campo da sociologia. Ele começa a desenvolver um trabalho de educação popular e comunitária que nós poderíamos caracterizar como um trabalho em duas frentes, digamos assim. Primeiro, um trabalho com os líderes comunitários rurais. O trabalho dele no meio rural aqui foi riquíssimo mesmo, junto com a Emater e Codar, né? Eles passaram a se reunir com a equipe da Pastoral Rural da Diocese de Divinópolis para fazer uma série de cursos que tinham como objetivo prepará-los para o exercício desta liderança comunitária rural. Ele é um líder, deu muito exemplo para a gente que trabalha nessa área de liderança, né? Eu aprendi muito com ele. Essas lideranças rurais recebiam semanalmente, através de um boletim, que era o boletim da Pastoral Rural, uma carta escrita pelo Frei Bernardino às lideranças comunitárias rurais. As cartas revelam algumas coisas interessantes, como a campanha pelo uso do filtro, a campanha em relação à alimentação, para que as crianças comessem verduras, comessem frutas, para que as pessoas aprendessem a lavar as mãos antes das refeições, para que as pessoas fizessem exames de fezes, exames de sangue. O Frei Bernardino, com aquele talento que ele tem, sempre marcava uma missa, celebrava a missa e vinha uma equipe para falar sobre o combate à verminose. E aí começou uma campanha de filtro e fósforo na comunidade aqui em Povo Falso. E o Frei Bernardino sempre participando junto. E além disso, o Frei Bernardino trabalha com o Centro de Professores Rurais, ou Professoras Rurais, junto com a professora Veneza Guimarães de Oliveira, que coordenavam um centro que reunia mensalmente as professoras rurais que trabalhavam nas comunidades do distrito de Santo Antônio dos Campos, né, Ermida. Então essas professoras se reuniam mensalmente para estudar, né, elas recebiam também uma carta mensal, né, do Frei Bernardino. E aí, o que essas cartas dizem? Elas dizem, por exemplo, para as professoras sobre a importância da leitura, a importância da escrita, a importância da educação dos pais, das crianças, para que os pais compreendessem o papel da escola. Ele diz diversas vezes para essas professoras que educar é muito mais do que ensinar, que o papel da escola não é simplesmente ensinar os meninos a ler e a escrever. Na regional de ensino, onde eu trabalhei, tinha uma equipe, Eratem, que ele também deu orientação para as pessoas coordenadoras e tudo. É muito rico o trabalho. Muito bem, a gente amplia essa discussão no segundo bloco, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Quando comecei a ensinar, a reger mesmo, né, dentro de uma sala de aula pelas primeiras vezes, eu fui descobrindo quanto era prazeroso ensinar os meus alunos as coisas que eu gostava, as coisas que eu achava interessante. E até hoje eu vejo quanto o professor é importante para os seus alunos. Eu vejo tudo que eu construí até hoje na minha vida, né, em grande parte eu devo aos meus professores. E vejo assim que às vezes um ou outro elogio que eu recebia já era motivação suficiente
a ponto de eu estar aqui hoje como professora e gostar de ser professora. E enquanto professora, a gente perceber que está contribuindo para o outro ser um cidadão mais consciente, mais crítico, isso já é gratificante. Então, acho que isso já é motivação para a gente querer ser professor. De volta com o programa Questões, nós estamos com um programa especial falando de Frei Bernardino Lers e fazendo uma reedição para você dos melhores momentos do programa Questões que tratou do ano bernardiniano, o ano passado. Muito bem, voltamos na segunda parte da nossa discussão de hoje, tratando do ano bernardiniano. E estamos conhecendo esse personagem, Frei Bernardino, que reside em Divinópolis há muitos anos, e que tem uma larga atuação, não só na área educacional, mas na área social aqui da cidade, e, portanto, algumas homenagens estão sendo preparadas, estão sendo realizadas para ele. Bom, na primeira parte a gente discutiu muito sobre o personagem mesmo, quem é Frei Bernardino. Agora a gente poderia entrar um pouco na atuação desse frei, não sozinho, mas dentro da ordem da qual ele faz parte. A Ordem dos Franciscanos, ela foi instalada aqui em Divinópolis no início dos anos 20, especificamente em 1924, e os franciscanos eles se instalaram aqui em Divinópolis com um propósito, de um lado, de assegurar o catolicismo aqui na cidade, no momento de muitos conflitos, envolvendo várias tendências. E, além disso, a Ordem dos Franciscanos ela teve, desde o início, um propósito de desenvolvimento também cultural. Então, Frei Bernardino, que chegou posteriormente, ele já veio também, de certa forma, dar continuidade a um trabalho que havia sido iniciado anteriormente. É uma maneira de viver. Viver, para mim, é andar, caminhar. Mas caminhar em que panorama? É tudo plano? Não, senhor. A gente descobre que, ao final de contas, é uma vida nas montanhas. E quando a gente vai andar, caminhar nas montanhas, a gente tem de olhar para o cume lá em cima, onde a gente quer chegar. Se vou chegar, não sei. Não sei. Mas eu tenho de descobrir um caminho para subir. E na vida é assim. Os franciscanos, desde quando eles se instalaram aqui em Divinópolis, eles desenvolveram, de um lado, um trabalho religioso muito importante, tanto que garantiu a continuidade, a permanência do catolicismo aqui na cidade, mas desde o início os franciscanos também eles tiveram uma atuação educativa. Eles contribuíram para o processo de modernização de Divinópolis e principalmente em relação às possibilidades de discussões ampliadas, de integração entre diversos grupos, mesmo que em determinados momentos tenham ocorrido conflitos e etc., mas há uma multiplicidade de tendências, de posturas político-ideológicas no processo de construção de Divinópolis. E os franciscanos contribuíram para que essa multiplicidade aí ela fosse ampliada, né, e enriquecida.
precisamos ajudar os outros a eles desenvolverem os talentos que eles têm, como subindo uma montanha. De vez em quando a gente não sabe mais como subir, tem de encontrar um outro caminho. Às vezes a gente cai no buraco, às vezes a gente sobe rapidamente, então tudo possível. Tudo é possível. Mas a linha geral é aproveitar, explorar seus próprios talentos, ajudando os outros a explorar os investimentos que eles receberam. Isso que acho eu muito importante nessa história. A gente ajuda o outro a desenvolver seus talentos. O Encontro Cultural Franciscano, ele nasce em 2001. Tanto que este ano nós estamos no 9º Encontro Cultural Franciscano, né? Ele tem por objetivo incentivar os debates ideológicos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, culturais, artísticos, psicológicos. Então, o encontro ele é um encontro cultural de debates de ciência e arte, não é? Assim como também religiões, etc. E outra coisa também, que eu não posso deixar de falar, por que nasceu esse encontro? Né? É também uma ideia de Frei Leonardo. Ele busca também a memória daquela cultura, daquelas reuniões que existiam lá nos anos 30 a 68, como eu falei, da Academia Sede Sapiência, né? Com discussões, com arte, com literatura e tudo isso. Então, durante o encontro, que está resgatando essa memória franciscana também, né? E voltando com a discussão nos dias atuais, não é? Então tem de tudo, né? Desde o popular folclórico, a coisa de raiz popular, assim como também o erudito e a obra bernardiniana. Tá certo. A gente encerra o segundo bloco por aqui, é rapidinho e voltamos já. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. Bom, no programa Questões de hoje estamos fazendo uma edição especial, uma homenagem a Frei Bernardino, o nosso grande educador da cidade de Vinópolis e de nossa região. E hoje, em entrevista com o Frei Leonardo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, Frei, de quem foi o Frei Bernardino. No programa Questões do Ano Bernardiniano, a gente conheceu muito o educador, o professor, o pensador Frei Bernardino. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós do Frei Bernardino, o homem. Bernardino, o homem, foi uma pessoa profundamente humana que procurou também conhecer o homem na sua profundidade. Ele teve uma infância muito rica, muito bonita, muito feliz no início, mas depois conheceu também toda a crueldade, toda a maldade dos homens na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou conhecendo o que há de melhor e o que há de pior na pessoa humana.
Então, durante toda a sua vida, ele tentou escrever, tentou falar, tentou aconselhar as pessoas para que tivessem uma confiança muito grande em Deus, que é misericordioso, Deus que é Pai, Deus que perdoa, Deus que acolhe, e um Deus que não veio aqui, através de Jesus, para nos condenar, mas para nos salvar. E ele, para poder entrar minimamente em contato com essa dimensão do divino, ele fazia longas meditações, ele rezava, ele procurava sintonizar através de uma mística muito profunda com aquilo que seria a vontade de Deus expressa através das Sagradas Escrituras, expressa através de pensadores que conseguiram penetrar minimamente no mistério divino. E no último dia, antes dele ir para o hospital, agora sexta-feira passada, ele conversando com a Erivelta, sentindo que estava chegando a hora, disse: eu não vou muito longe, não. Imagine, né? Isso poderia ser pensado, não vou muito longe, em termos de que a sua vida estava acabando, sua vida aqui nesta terra. Mas ele foi muito longe, né? Na sua caminhada, nos seus 91 anos, ele penetrou profundamente na alma humana, no coração humano, nas angústias, nos desejos, nas esperanças humanas. Eu fico impressionado de ver a produção, né, do Frei Bernardino ao longo de sua vida. A gente está aqui com três exemplares de suas produções. Em Plena Liberdade, o Frei Bernardino, Teologia Moral, Ciências Humanas e Sabedoria Popular, que é, inclusive, acho que uma edição que tem o apoio da própria FUNED UENC, né? E uma atualização que é uma revista de divulgação teológica para o cristão de hoje, falando também de textos do Frei Bernardino. Como que a gente pode analisar, Frei, hoje, esse legado, essa vasta produção desse homem, desse pensador, desse educador, Frei Bernardino Lers? Se você me permite, antes de falar nesse legado, eu queria recordar as últimas palavras que o Frei Bernardino disse no seu quarto, no leito, ele notando um pouco a preocupação dos enfermeiros, dos freis, ele ficou assim meio atordoado e perguntou: o que está acontecendo? O que vocês vão fazer comigo? Então eu falei: olha, nós vamos levar o senhor ao hospital, né, para o senhor recuperar, porque está com falta de ar, está com dificuldades. E ele então falou uma frase muito significativa: a esperança é que nos mantém, é ela que nos faz desejável a outra vida. Um homem que tinha então uma esperança na ressurreição e que enfrentou a vida sorrindo. Ele entrou meio-dia para o CTI, depois de ter conversado com o Dr. Márcio, e ficou tranquilo. O médico falou até com ele que tinha que ficar mais sossegado, falando menos, que estava com dificuldade de falar. E entregou, no sábado, dia 4, às 2 horas da madrugada, o seu espírito ao Senhor. O seu legado, me parece que é fundamentalmente um legado de amizade às pessoas, de acolhida às pessoas. Talvez mais importante do que os seus escritos era esta relação amorosa que ele mantinha com as pessoas, principalmente aquelas que o procuravam para confessar.
para que elas pudessem recuperar a paz e a tranquilidade. Mas o legado também intelectual, a contribuição dele para a renovação da moral no Brasil foi altamente significativa. Uma das professoras mais gabaritadas na área da teologia moral hoje, professora em Juiz de Fora, Maria Inês, ex-aluna do Frei Bernardino, dizia que não se pode falar de renovação da teologia moral no Brasil sem lembrar a contribuição do Frei Bernardino. Quais foram as últimas produções? Eu entendo o Frei Bernardino como um homem que produziu até o último minuto, né? Isso. Ele estava pelejando para terminar um último livro dele, ele achava que seria o último mesmo, sobre a questão da ética das religiões cristãs e a homossexualidade. Né, ele deu o título, né, do livro que deveria sair, Homossexualidade e Ecumenismo, né? Como é que as várias igrejas cristãs tratam desta questão. E é interessante, né? Isso vai desde uma condenação, né, quase que uma excomunhão dessas pessoas, até em determinadas igrejas uma aceitação tranquila, tendo até ministros religiosos, né, homossexuais também. Então ele tentou mostrar, não é, que essa questão ela tem que ser assumida sob o olhar de Deus, porque são pessoas amadas por Deus e do jeito que elas são chamadas a ficarem mais santas, mais agradáveis ao Senhor. Eu acho que um dos grandes pensadores da atualidade no campo da ética e da moral, eu gostaria que o senhor, Frei Leonardo, pudesse assim resumir, se é que é possível, né? Frei Bernardino, como que o senhor diria? Frei Bernardino é uma pessoa que amou a vida profundamente, amou muitas pessoas e que fez uma teologia, uma sociologia a partir da condição humana, a partir da existência humana concreta. E procurou colocar a serviço das pessoas os princípios que a gente possa descobrir através de uma reflexão aprofundada. Eu diria que, para ele, o mais importante não é a lei, não é o princípio abstrato, mas é a consciência individual de cada pessoa. Muito obrigado, Frei Leonardo. O programa Questões termina por aqui. Gostaríamos então de deixar nesse programa especial essa mensagem em homenagem ao trabalho, à obra, à vida de Frei Bernardino Lers. Até o próximo programa.